Infelizmente, as preocupações de Suelen e a ansiedade aumentaram com o tempo. A saúde de Rita sofreu uma queda. Poderia ser solidão ou velhice que a afetou. Rita estava reclamando cada vez mais de sua visão. Ela ficou praticamente cega. Quando Cecília as visitava, a senhora idosa costumava dizer: "Logo ficarei cega e não verei mais minha neta." Infelizmente, ela não pôde prever o destino que sua neta teria. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Cecília se lembrou vividamente do dia em que Suelen apareceu pela primeira vez na porta de sua casa. A avó de Suelen a trouxe, segurando a mão da menina magra e assustada que tentou se esconder atrás da mulher, sem se atrever a olhar para Cecília. Cecília se lembrou de como estendeu a mão para Suelen e disse alegremente: "Vamos ser amigas, meu nome é Cecília." Cecília apontou o dedo para Rita, a mulher que havia trazido Suelen. "Ela é a minha avó também." Essas palavras deixaram a garota recém-chegada estranha e ainda mais confusa. Lágrimas apareceram em seus olhos. "Ela é minha avó", disse Suelen baixinho. Rita decidiu intervir para que a apresentação da garota não se transformasse em uma briga. Em tom conciliatório, ela disse a ambas: "Agora eu sou a avó de vocês e não permito que ninguém discuta ou brigue. Viveremos em paz e amigavelmente e vocês definitivamente se tornarão irmãs de verdade." Com estas palavras, ela puxou as duas órfãs para si e as abraçou com toda a ternura e amor. Cecília descobriu imediatamente que a nova garota era um ano mais nova que ela, e essa descoberta a acalmou um pouco. Sentindo-se mais adulta aos 6 anos, ela decidiu cuidar de sua recém-adquirida irmã mais nova, Suelen, que havia perdido a mãe. Suelen muitas vezes chorava no início e pedia a Rita que a levasse até sua mãe. Cecília viu que sua avó ficava muito chateada toda vez que ouvia essas palavras. Ela costumava pegar Suelen no colo e começava a acalmá-la e confortá-la. Cecília também ficava triste nesses momentos e se movia mais perto de sua avó para abraçá-la. A avó sempre cheirava bem, às vezes a sabonete, às vezes a doces assados e às vezes a chá de hortelã, que ela adorava preparar. Cecília nunca conheceu sua mãe. A mulher morreu no parto e a avó substituiu a mãe da menina desde o nascimento. Ela também não se lembrava do pai. Sua avó disse a ela que, nos primeiros 6 meses, ele morou com sua filha, depois foi para outra cidade para ganhar dinheiro e só apareceu em sua casa algumas vezes quando veio à cidade para reemitir alguns documentos. Nos últimos anos, não houve notícias dele, a própria Cecília já não se lembrava dele. Ele permaneceu para ela como um desconhecido em uma foto antiga. Rita sempre contava a Cecília sobre sua mãe. Cecília adorava olhar as fotos de sua mãe em um álbum antigo, onde ela era uma menina muito jovem que usava tranças. Cecília descobriu de onde Suelen vinha muito mais tarde. Em uma noite de inverno, Rita decidiu contar às meninas como tudo aconteceu. "Eu estava trabalhando como enfermeira em nosso hospital local naquela época", começou Rita. "Regina, minha filha, ainda era pequena. Eu a tive tarde, aos 40 anos. E sua mãe, Suelen, eu era como uma mãe para ela porque havia uma diferença de idade de quase 20 anos entre nós. Trabalhei com a mãe de Suelen por quase 15 anos. Ela, como eu, não conseguiu ter um filho por muito tempo. Me lembro de como ela costumava desabafar comigo e eu a consolava, dizendo: olhe para mim, Deus me deu um filho quando eu tinha 40 anos, quando eu mal esperava. Você também vai conseguir, basta esperar." E ela esperou, continuou Rita. "Michele se alegrou quando soube que estava esperando uma filha. Foi na época que me aposentei. Minha casa não era alegre depois da morte de Regina e eu tive que cuidar de Cecília. Foi assim que a mãe de Suelen e eu perdemos contato. Mas quando descobri que Michele morreu de doença cardíaca, fui imediatamente até você, Suelen", disse Rita. "Eu sei que Michele criou você sozinha. Ela não tinha parentes e ninguém sabia quem era seu pai. Michele não disse nada sobre ele. Meu coração não aguentou e eu te levei para minha casa. Eu nunca vou me perdoar por perder Michele assim", disse Rita. "Foi difícil para mim. Nós deveríamos ter ficado juntas. Vocês, garotinhas, podem não ser irmãs de sangue, mas tenho certeza de que estarão mais próximas uma da outra do que algumas irmãs de sangue. Juntas, vocês podem lidar com qualquer dificuldade." Apesar da diferença de idade, Rita colocou as meninas na mesma classe.
Ela não queria separá-las e fez a coisa certa. As meninas sempre defenderam uma outra e não deixaram ninguém machucá-las. Suelen e Cecília sempre sentavam juntas na mesma carteira. Iam para a escola juntas e voltavam para casa juntas. Elas se apaixonaram pelo mesmo garoto pela primeira vez e quase brigaram por causa dele. Então, no mesmo momento, sugeriram fazer as pazes uma com a outra e nunca mais brigar por besteiras. Juntas, decidiram se matricular na mesma faculdade. Estudar em tempo integral era caro e o dinheiro estava sempre em falta. Um ano depois, Cecília e Suelen mudaram para o ensino à distância. As meninas imediatamente conseguiram um emprego como faxineiras em uma pequena empresa, e depois do trabalho, se dedicavam às palestras da faculdade. No entanto, Cecília não aguentou meio ano de uma vida tão agitada. Após se despedir da avó e da irmã, ela foi para a capital. Pela primeira vez em muitos anos, as irmãs seguiram caminhos separados. Suelen estava angustiada com Cecília, que se tornou menos frequente em sua causa. Infelizmente, as preocupações de Suelen e a ansiedade aumentaram com o tempo. A saúde de Rita sofreu uma queda. Poderia ser solidão ou velhice que a afetou. Rita estava reclamando cada vez mais de sua visão. Ela ficou praticamente cega. Quando Cecília as visitava, a senhora idosa costumava dizer: "Logo ficarei cega e não verei mais minha neta." Suelen tentava passar tanto tempo com a avó na medida do possível. Isso se tornou cada vez mais difícil porque Suelen conheceu um homem e um dia o jovem confessou à avó que ele já havia pedido a mão de sua neta. Suelen ligou para a irmã e ela parecia feliz por ela, mas a voz de Cecília estava um pouco distante e parecia um pouco chateada. "O que está acontecendo com você? Por que você não veio?" Vovó ficou muito doente. Ela se senta perto da janela com suas fotos na mão, e mesmo que ela dificilmente consiga ver qualquer coisa, ela tenta ter um vislumbre de você. "Você virá ao meu casamento pelo menos?" perguntou Suelen. "Suelen, vou tentar o meu melhor, irei e você verá por si mesmo o que está acontecendo comigo. Não sei se nosso encontro será feliz ou não, mas simplesmente não posso perder a chance de admirar você em seu vestido de noiva", respondeu Cecília. As palavras estranhas de Cecília despertaram suspeitas em Suelen, que não conseguia dormir, pensando no que sua irmã estava escondendo dela. Cecília nunca contou a hora que pretendia chegar. Quando Cecília finalmente apareceu em frente da casa, ninguém acreditou que fosse ela. A mulher não parecia a mesma, ela tingiu seu longo cabelo loiro de cor castanha escura. Mas não foi isso. Cecília estava grávida de pelo menos 6 meses. Rita fez o possível para ver sua amada neta e não podia acreditar que a mulher grávida era sua pequena e frágil Cecília. "Sim, sou eu, vovó." Cecília riu e Rita chorou de alegria. "Esta é a voz da minha Cecília. Venha até mim, querida, e deixe-me abraçá-la." "Como você está diferente, e está grávida." "Por que você não nos contou nada?" Suelen perguntou magoada. "Somos estranhas para você." "O que há para dizer?" Cecília respondeu. "Eu fui para a capital e construí minha vida. Meu trabalho era simples, eu era garçonete em um restaurante. Mas agora não trabalho mais lá. Eles me pediram para sair porque minha barriga está grande. Eu voltei para vocês de vez, se vocês me aceitarem de volta." "É claro que iremos", disse Rita. "E o que dizer do pai da criança?" "Pai? Bem, ele não precisa de mim e também não precisa dos filhos." "Filhos? Você está esperando mais de uma criança?" "Estou esperando gêmeos, por isso minha barriga está tão grande. Só descobri recentemente." Cecília explicou. "Então em breve serei tia 2 vezes", Suelen exclamou feliz e abraçou sua irmã. Então Cecília e Rita também ficaram abraçadas por um longo tempo. Cecília chorou como uma criança, reclamando sobre seu destino, e sua avó a consolou como fez quando ela era uma criança. "Cecília, o que aconteceu com o pai de seus filhos?" "Ele se acovardou", Rita perguntou com cuidado. "Talvez ele tenha ficado com medo ou talvez tenha escutado a mãe dele. Pensei que ele me amava e eu confiei nele, mas acabou que descobri que ele é um filhinho da mamãe, covarde. Sua mãe disse para me deixar e ele obedeceu como um cachorrinho treinado. Chorei por uma semana inteira e não consegui nem ir trabalhar. E quando finalmente consegui, me disseram que fui demitida. Tentei encontrar um emprego na capital, mas quem precisa de uma grávida? Foi bom a Suelen me ligar e me convidar para ir para casa.
Caso contrário, eu provavelmente não teria ousado aparecer assim. Sou um completo fracasso. Não fale bobagem, esta é sua casa. Você é bem-vinda aqui a qualquer hora do dia ou da noite, disse a avó gentilmente, como costumava fazer na infância. E seus filhos serão bem-vindos aqui também. É claro que sim, confirmou Suelen. Não vamos te abandonar. Vamos te ajudar. Cecília foi ao casamento de Suelen com um sorriso no rosto. Seu coração se acalmou um pouco e ela sentiu o apoio de seus entes queridos. Ela estava feliz por Suelen, que ia se casar por amor. Depois do casamento, o tempo passou rápido, mas os últimos meses foram muito difíceis para Cecília. A barriga enorme que constantemente machucava suas costas a preocupava com sua fraqueza constante. Cecília tentou não se preocupar, mas sua condição estava piorando. Os médicos não gostaram nada dos sintomas dela e decidiram agendar o parto para 2 semanas mais cedo para examinar Cecília o mais rápido possível e encontrar a causa de sua fraqueza constante. Finalmente os 2 irmãos nasceram. Cauã e Cauê. Os meninos eram muito fracos, mas os médicos garantiram que não haveria problemas sérios com os bebês. Após examinar Cecília, os médicos deram a ela um diagnóstico terrível. Câncer. Como pode ser isso? Suelen chorou. Você ainda é tão jovem. A terrível notícia abalou ambas as irmãs. Cecília parecia perder toda a sua força vital. Não contaremos à vovó. Ela não será capaz de lidar com essa notícia, decidiu Suelen. Vamos lutar juntas e eu irei com você ao médico sempre que precisar. Vou sentar ao seu lado e segurar sua mão se você realmente se sentir mal. Não vai funcionar, disse Cecília. Um de nós tem que ficar com as crianças e teremos que contar à vovó. Caso contrário, ela nunca nos perdoará. Vou tentar sobreviver pelos meus filhos. Tenho que viver para que meus bebês não sejam órfãos como nós. Mas nada adiantou, depois de um tempo, elas tiveram que enterrar Cecília. O câncer a destruiu em questão de meses, não lhe dando nenhuma chance de lutar pela vida dela. Durante aqueles poucos meses em que Cecília estava morrendo de uma doença terrível, tudo ao seu redor estava desmoronando. O relacionamento de Suelen e seu marido deteriorou-se gradualmente. Seu amor recém-desabrochado não pôde suportar a dura provação. Suelen estava constantemente com sua irmã e seus bebês, e seu marido estava se afastando dela cada vez mais. Suelen percebeu isso, mas não poderia sacrificar sua irmã por causa de um homem. A avó finalmente ficou cega. As notícias terríveis sobre a doença da neta caíram sobre ela como uma pedra enorme. Ela parecia ter perdido os remanescentes de sua visão e agora vivia em escuridão completa. Os únicos que fizeram as 2 mulheres se sentirem pelo menos um pouco felizes foram Cauã e Cauê. Os meninos estavam ficando mais fortes diariamente. O que vai acontecer com as crianças agora? Rita olhou para o vazio na frente dela com seu olhar cego. Acho que você terá que colocá-los em um orfanato, Suelen. É uma pena para os meninos, mas eu não posso cuidar deles sozinha, eu preciso de ajuda. E você ainda é tão jovem, sua vida está desmoronando. Você já está cansada de cuidar de todos nós. É hora de pensar em si mesma. O que você está falando, vovó? Suelen protestou ao ouvir as palavras dela. Você não me entregou para um orfanato, mas agora está sugerindo desistir das crianças de Cecília. Eu nunca vou abandoná-los, vou adotá-los. Se meu marido não me apoiar, eu o deixarei. Por que eu precisaria de um homem que não estende a mão em um momento difícil? Suelen, como você vai lidar com isso sozinha? Perguntou a avó. Eu vou me virar de alguma forma e você, por enquanto, vai me ajudar com suas palavras gentis, se não com ações, respondeu Suelen. Pressionando os pequenos para si e lembrando-se de sua falecida irmã, Suelen frequentemente chorava baixinho e amargamente. Ela não queria entristecer a avó e tentava parecer forte, mas estava terrivelmente assustada por dentro. O conselho tutelar poderia facilmente tirar os meninos delas. Para adotar os meninos, era preciso que o marido de Suelen desse o seu consentimento, mas ele recusou. Suelen não sabia se resolveria os problemas de adoção. Então, ela decidiu encontrar o pai dos meninos. Suelen se lembrou do que Cecília disse sobre ele, um filhinho da mamãe obstinado. Talvez ele não soubesse nada sobre seu destino ou sobre os filhos.
Suelen estava determinada a encontrá-lo na capital, mas primeiro ela teve que resolver o problema de quem assumiria temporariamente o cuidado das crianças e da avó enquanto ela estava fora. Ela recebeu a ajuda de alguns vizinhos e então, foi para a capital. Ela só sabia que o nome do pai da criança era Eric e que ele era o administrador de um restaurante que pertencia à sua mãe. No seu primeiro dia na cidade, Suelen começou a procurar por Eric. O restaurante da capital onde Cecília costumava trabalhar era muito respeitável e claramente trazia uma renda considerável para seus proprietários. Olá, preciso falar com Eric, Suelen anunciou decisivamente ao garçom. Você quer dizer o Sr. Eric? Ele trabalhou aqui como administrador há 2 anos, ele é filho do dono. Temos um administrador diferente agora, quer falar com ele? Não, eu preciso de Eric. Tenho um assunto pessoal com ele, Suelen respondeu. O garçom experiente apenas sorriu e disse. O Sr. Eric está ocupado agora, mas a mãe dele está aqui. Talvez você queira conversar com ela. Ótimo, pode ser, disse Suelen e entrou resolutamente no corredor. Havia muitos visitantes, mas com alguma intuição infalível, ela identificou a proprietária como uma senhora esbelta e imponente, observando atentamente como um jovem e homens em uniformes impecavelmente formais se movimentavam entre as mesas. Olá senhora, estou aqui em nome de Cecília. Você se lembra de Cecília? Suelen partiu para a ofensiva imediatamente. Calma garota, não há necessidade de gritar. Vamos para o meu escritório conversar com calma lá, disse Maria e gesticulou para Suelen a seguir. No escritório, a conversa começou. Quem é você? Maria perguntou, tentando manter a calma. Eu sou a irmã dela, respondeu Suelen. E o que você quer? Dinheiro? Um emprego? A mulher perguntou, começando a tremer de raiva. Você sabia que ela estava esperando um bebê? Claro que você sabia. Ela deu à luz gêmeos, disse Suelen. Excelente, parabéns. Mas o que isso tem a ver comigo? Perguntou Maria. Você tem tudo a ver com isso, fez tudo o que podia para fazer as crianças crescerem sem um pai, respondeu Suelen. Ambas as mulheres estavam tão envolvidas na conversa que não perceberam Eric entrando no escritório. Mãe, eu não entendo. Quais crianças? Perguntou Eric. Filho, isso não é da sua conta. Essa mulher pegou o endereço errado e está saindo, disse Maria, olhando furiosamente para Suelen. Mas ela tinha escolhido a pessoa errada para ameaçar. Depois de 1 ano de sofrimento e perda, Suelen se transformou em uma tigresa, pronta para lutar até a morte. Você está enganada. Eu estou no endereço certo e estou aqui pelo Sr. Eric, Suelen disse. Nos deixe mãe, Eric pediu à sua mãe. A mulher olhou com raiva para Suelen e saiu batendo a porta. Dizer que Eric ficou chocado após ouvir a história de Suelen seria um eufemismo. Ele não tentou se justificar. Suelen já entendeu que ele não tinha ideia de que sua ex-namorada tinha dado à luz, muito menos gêmeos, e a notícia da morte de Cecília o deixou atordoado. Ele estava convencido de que ela o havia deixado, foi para algum lugar desconhecido e se livrou da gravidez, como sua mãe lhe contou. Ele não tinha o endereço residencial dela e era uma pena que ele não se preocupou em descobrir ou até mesmo ligar para ela. Após ouvir Suelen, ele começou a descobrir os detalhes do papel que sua mãe tinha desempenhado em tudo isso. Não passou muito tempo e Suelen trouxe a família inteira para a casa de Eric. No começo, ela não queria fazer isso, mas ao vê-lo viajar milhares de quilômetros toda semana para ver os pequenos, ela percebeu que não poderia continuar assim. O fator decisivo foi que Eric vivia de forma independente em sua própria casa, o que significava que sua mãe não interferiria em suas vidas. No entanto, Suelen ficou surpresa quando Maria apareceu na porta deles apenas algumas semanas após se mudarem para a capital. Suelen imediatamente ficou tensa porque Eric não estava em casa e ela não se sentia como uma dona em sua casa. O que você quer? Por que você está aqui? Perguntou Suelen. Eu vim em paz, Suelen. Por favor, me perdoe e entenda, disse Maria. Eu nunca vou entender pessoas como você, respondeu Suelen. Suelen, por favor, não me prive do meu filho e dos meus netos. Já cometi um erro ao afastar Cecília grávida e enganar Eric. Deixe-me fazer a coisa certa. Desde aquela conversa, houve muitas mais reuniões e outras conversas, e no final, Suelen perdoou a mãe de Eric. Maria conheceu seus netos e se apegou a eles com todo o coração.
Como você acha que as coisas seriam se Cecília não decidisse se mudar para longe de sua irmã e avó? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.